Olá pessoal, hoje na matéria de língua portuguesa nós faremos da página 94 até a 98 e falaremos um pouco sobre a concordância do sujeito simples e do sujeito composto e também da oração sem sujeito. Aqui vai dizer que conforme a gente estudou, na concordância verbal é a flexão do verbo para ficar de acordo com o número e pessoa do sujeito. Aí a gente vai aprofundar um pouco mais disso hoje. Tem um exemplo aí. Tá assim, veja nestes exemplos a relação de concordância entre o sujeito e o verbo. O exemplo é: a natureza pede socorro. A natureza é o sujeito, que é um sujeito simples, e natureza é o núcleo desse sujeito, né? Como só tem um núcleo, sujeito simples. O núcleo está no singular, o verbo também, pede, fica no singular. Lá na página 95, um outro exemplo. Raramente os adultos pensam nas gerações futuras. Sujeito, os adultos. Núcleo, adultos. O sujeito é simples, porque ele só tem um núcleo. Porém, esse um núcleo está no plural. A palavra adultos está no plural. O verbo vai concordar com essa palavra e também vai ficar flexionado no plural. Embaixo tem um outro exemplo. O ar, a água, as florestas e a vida selvagem são a nossa herança natural. Aí a gente percebe que o sujeito é o ar, a água, as florestas e a vida selvagem. Os núcleos, ar, água, floresta e vida, 4 núcleos, por isso um sujeito composto. E aí, sujeito composto, além de composto, algumas palavras aqui também estão no plural, o verbo vai flexionar para o plural, por isso o verbo aqui são. Aí tem umas atividades para vocês fazerem. E embaixo está dizendo que essas são as regras básicas de concordância verbal. Então, primeiro você vai ver o núcleo desse sujeito. Se o núcleo estiver no singular, verbo no singular. Se o núcleo estiver no plural, verbo no plural. Se for mais de um núcleo, aí o verbo vai ficar no plural. Depois a gente vai aprofundar mais esse assunto sobre concordância verbal. Logo embaixo aí na página 95 ainda, vai falar sobre a oração sem sujeito. Aí vai dizer assim: você viu que há 2 termos que são essenciais na formação de uma oração, o sujeito e o predicado. Estudou também que existem diferentes tipos de sujeito. No entanto, existem algumas orações em que um desses termos não existirá. Para entender quando isso acontece, leia estas orações. Escurece mais tarde no verão. Houve um tempo em que o ser humano viveu em harmonia com a natureza. Faz anos que a natureza é devastada. É meio-dia. Aí vai pedir para vocês copiarem os verbos das orações. Vai vir aí umas questões na página 96. E embaixo, no conceituando, vai dizer assim: oração sem sujeito é aquela em que o verbo não vai se referir a nenhum ser. Nessas orações aparecem verbos impessoais. Como eles não vão apresentar um sujeito, os verbos impessoais vão ficar na terceira pessoa do singular. Aí está pedindo vai mostrar quais são os verbos. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza: chover, ventar, nevar, escurecer, relampejar, fazer, no caso de fazer frio, fazer calor, como eu já havia comentado com vocês. Aí tem um exemplo: ventou muito durante a noite, faz muito frio no sul do Brasil durante o inverno. Na página 97, o verbo haver, com o sentido de existir. Havia muitos outros animais naquela floresta antes do incêndio. Ou seja, existiam muitos outros animais. Toda vez que o verbo haver tiver o sentido de existir, ele também vai ser classificado como impessoal e a oração também não vai ter sujeito. Houve mudanças no Código Florestal, ou seja, aconteceram mudanças. Os verbos haver e fazer com o sentido de tempo, que já passou, decorrido. Há muito tempo que eu moro aqui. Faz muitos dias que não chove. E o verbo ser indicando tempo, horas e fenômeno natural. Ainda é cedo. A gente não consegue encontrar o sujeito nessa oração. Eram 3 horas quando ele chegou. É inverno no hemisfério norte. Aí vai dizer assim: a lista de verbos impessoais não é extensa, portanto, quando você encontrar o verbo de uma oração, antes de fazer a pergunta o que, antes dele para identificar o sujeito,
Veja se o verbo faz parte dessa lista. Se fizer, a oração não terá sujeito. Aí tem a lista que está com os verbos impessoais, que vão indicar que a oração é sem sujeito, ou seja, não tem sujeito na oração. Faz, quando indicar tempo decorrido. Haver, quando for sentido de existir, acontecer, ocorrer. Os verbos que indicam fenômenos da natureza e atmosféricos: amanhecer, anoitecer, chover, escurecer, nevar, ventar, fazer frio ou calor. E o verbo ser indicando tempo, horas e fenômeno natural. Observações: os verbos que indicarem fenômenos da natureza, quando empregados em sentido figurado, têm sujeito determinado. Por exemplo, choveram vaias após a votação das mudanças no Código Florestal. No exemplo, o verbo chover não indica fenômeno da natureza, e sim que houve muitas vaias, por isso o verbo concordou com o sujeito. Nesse caso aqui, gente, o que acontece nessa situação, o verbo chover ele foi usado com outro sentido, que é aquele sentido que a gente sabe que é o sentido conotativo, que não é o sentido real da palavra. Ele foi usado com uma ideia diferente da ideia de chover de fato. Quando isso acontecer, aí a oração vai ter o sujeito. O verbo haver, ele é impessoal, mas os verbos existir, acontecer e ocorrer vão apresentar o sujeito e devem concordar com ele. Havia muitos ambientalistas na votação do projeto. Oração sem sujeito, beleza. Agora, se eu escrever existiam muitos ambientalistas na votação do projeto, aí a gente já tem uma oração com sujeito determinado. Houve muitas manifestações após a votação do projeto. Aconteceram muitas manifestações após a votação do projeto. Não houve muitas manifestações, a gente não tem sujeito, já não aconteceram, né? A gente sabe que aconteceram muitas manifestações, por isso é o sujeito está determinado. O verbo fazer, com o sentido de tempo decorrido, ele é impessoal, mas com o sentido de executar, de fato fazer alguma coisa, ele vai apresentar um sujeito e vai concordar com ele. Os senadores fizeram as mudanças no Código Penal. Os senadores é o sujeito determinado. Por quê? Porque nesse caso aqui, o verbo fazer, ele não está com o sentido... Na verdade, ele está, né, com o sentido de fazer alguma coisa, de executar. Não está no sentido de tempo. Ele só vai ser impessoal quando ele estiver na ideia de tempo. E o verbo ser, quando indica horas, é o único verbo impessoal que pode ser usado no plural. E a concordância se faz com a palavra hora. É uma hora, e se for mais de uma, né, são 11 horas, são 2 horas. Para que serve? Aí tem um quadrinho azul aí, né, um retângulo que vai dizer assim, ter e haver. Na linguagem do dia a dia, é mais comum o emprego do verbo ter no lugar do verbo haver. No poema No Meio do Caminho, Carlos Drummond de Andrade usa várias vezes o verbo ter no lugar do verbo haver, usando, portanto, a forma popular. Aí vocês vão ler o restante e vão responder as questões aí da página 98.